Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor com o objetivo de conhecê-lo mais, buscarmos mais entendimento do que as Escrituras nos revelam. Como sempre falo, não temos um local grande e espaçoso, não temos um ar-condicionado. Quem é? A voltar juntozinho. Mas temos procurado estudar a palavra. A palavra é aquela que nos sustenta, aquela que nos dá a direção, aquela que nos guia. Não há nada mais importante do que a palavra do Senhor. Conversava ontem com um pastor de uma igreja lá de São Paulo. Ele falava que se você retirar da igreja a palavra e a igreja continuar existindo, a igreja não é bíblica, nunca foi, porque não há nada mais importante do que as Escrituras. Nós estamos estudando neste primeiro período sobre o ser de Deus, seus atributos, especificamente em relação ao poder de Deus. Muita agitação, muita movimentação. Vamos acalmar, entendeu? Estamos tratando nesse primeiro período o ser de Deus, seus atributos, em especial sobre o poder de Deus. Falamos sobre o poder absoluto de Deus, que é um poder que trata e faz qualquer coisa. Nós falamos também sobre um poder ordenado, que é aquele poder que está nas Escrituras, aquilo que ele decreta como características, como o poder dele é o que ele cumpre. Semana passada falamos que este poder ele pode ser exercido de duas maneiras, tanto a partir dele mesmo, só ele agindo, como foi a criação dos céus e terra, como também ele pode usar elementos, ele pode usar a gravidade que ele criou, ele pode usar as marés, pode usar tudo que ele quiser, inclusive os seres humanos. O que nós vamos começar hoje a falar ainda em cima desse poder absoluto nesse poder ordenado, que é o que nos interessa, aquele que está relatado na palavra, é o que o poder dele é regulado pela sua natureza. Ele não faz nada diferente do que ele determinou, e ele também não faz nada que vá de encontro ao que ele é. Então nós falamos que ele não pode mentir, porque ele é verdade. Ele não pode morrer, porque ele é a vida. Não há como você pensar num Deus morrendo, porque a morte é a separação. No nosso caso é a parte nossa material, separando da imaterial, mesmo que por um breve tempo, porque a gente já falou isso aí. A gente entende que quando houver a ressurreição dos corpos, nossos corpos eles vão se ligar novamente com a nossa parte material, nós vamos viver eternamente com o Senhor desta forma. Então Deus não pode morrer. Ele não pode ser enganado, porque o engano pressupõe ignorância, e Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, não há como você enganá-lo. Por isso que uma das premissas da oração é você ser sincero com ele, porque ele conhece o seu coração. Se tem alguém que conhece o seu coração, é ele. Também falamos que ele não pode ser infiel, porque a característica dele é fidelidade, em especial fidelidade às suas Escrituras. Falamos que ele não pode pecar, porque o pecado é uma imperfeição e o nosso Deus ele é perfeito. E finalmente, na semana passada, nós falamos que ele não pode deixar de manifestar a sua justiça, porque quando e se ele fizesse isso, ele estaria negando a sua santidade. Falamos também que o poder dele é governado pelas Escrituras, aquilo que ele mesmo determinou, aquele mesmo que ele soprou no ouvido dos profetas para trazer os escritos sagrados. Ele determina o seu modo de agir. Na sua casa, na minha casa, há modos de agir. Tem casas que você entra em que você não pode entrar com sapatos, você tira os sapatos e deixa na porta. Tem lugares que você tem um procedimento, tem outro. Tem casas que você não toma refrigerante, tem outras que você toma. São modos de agir mais simples e mais complicados, e o Senhor também, através das Escrituras, ele determina como ele vai agir, o que ele espera que você faça e o que eu faço.
Nada do que está fora das Escrituras vai nos ser exigido, mas aquilo que está nas Escrituras, o Senhor Ele vai cobrar de mim e de você. Tanto que a palavra diz que o quanto mais é ensinado, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. E nós já trabalhamos isso também, que eu não posso ser ignorante, porque a ignorância, tendo o material para que você cresça, também é um erro, também é uma falha. Então nós, dentro do nosso conceito ocidental, nós vivemos numa capital, nós temos acesso à palavra de Deus, a ir à casa do Senhor, então vai nos ser cobrado nessa medida. Como que vai ser essa grande equação de cobrança de Deus? Só Ele sabe. Não tem como eu medir se você teve a mesma condição e acesso à palavra que eu tive, você teve, não tem como, é Ele que vai determinar. Importante você entender que este poder é um poder que é inerente a Ele, flui dele, e ele não pode ser comunicado a seres humanos. Não há um ser humano sequer na face da terra, exceto Jesus Cristo, que tem poder nele mesmo. Todos os outros, qualquer poder que tenha, de qualquer esfera, procede de Deus. Pilatos, quando estava na presença de Cristo, ele fala assim: você não sabe que eu tenho poder de te libertar e de te matar? E ele fala: você só tem poder porque o meu Pai te concedeu, senão você não tinha poder nenhum. É importante isso. As pessoas, elas acham que elas têm poder. Tem um ditado que diz: se você quer conhecer uma pessoa ignorante, dê poder para ela, porque se ela não sabe usar o poder, ela mostra quão ignorante ela é. Como o conhecimento é um atributo comunicável, mas não onisciência, também assim é o poder, que é um atributo comunicável, mas não onipotência. O que eu estou dizendo? O conhecimento de Deus, ele é um conhecimento que ele pode ser passado para você, pode ser passado para mim, mas em nenhuma instância, nem eu nem você vamos ser oniscientes. Nós não vamos chegar no nível de conhecimento de Deus. Assim é com o poder. O Senhor, ele delega poder às pessoas, ele delega, mas ele nunca vai ser onipotente. Eu determino, eu resolvo. Uma das orações mais enganosas que eu aprendi no passado, que talvez você às vezes a faça, é: eu determino. Você não determina nada. Eu já determinei muito, nunca funcionou. Eu não tenho poder de determinar nada. Se eu não posso controlar os fios de cabelo da minha cabeça, a altura do meu ser, eu não consigo determinar nada. A teologia de hoje diz: determine. Você não determina nada. Nenhuma criatura tem o atributo da onipotência, porque ele é exclusivo de Deus. A limitação e a finitude das criaturas são inconsistentes com a onipotência. Nós, como seres finitos, nós, como seres falhos, nós não temos a capacidade de controlar ou ter o poder de Deus sobre as nossas vidas. Interessante, quando nós lemos as Escrituras e lemos textos como, por exemplo, a inauguração do Templo de Salomão. Quando você vê a inauguração daquele templo, fala-se que os sacerdotes estavam lá, as pessoas estavam lá em júbilo e alegria por aquele grande templo do Senhor. E aí o Senhor decidiu comparecer, e a casa se encheu de fumaça. Quando a casa se encheu de fumaça, aqueles homens, eles não conseguiram ficar naquele local. Devido ao grau, poder de autoridade de Deus naquele lugar. O poder absoluto e ordenado de Deus, que são um poder só, lhe pertencem, é apenas a Ele. O poder que os homens possuem é derivado e, portanto, finito. Então, uma coisa interessante para você pensar: o verbo ser, ele não deveria nem ser usado por nós. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu não sou, eu estou. É diferente.
esse atributo de Deus, eu sou. Quem é você? Diga ao povo de Israel, aos sacerdotes, que o eu sou enviou. Não é o eu era. É um ser que tem todo o poder. Você está mãe, você está pai, você está pastor. Seria uma forma muito mais correta de nós utilizarmos, porque o poder dos homens, ele é finito. Não é da essência do ser humano e poder, embora seja uma das coisas que ele mais procure. O ser humano, ele ama ter poder. Se o poder for tirado do homem, ele ainda continua sendo homem. Há um tempo atrás, a Dilma era presidente, eles tiraram a Dilma da presidência, tiraram o poder dela, mas ela continuou sendo a Dilma. Você, se você é pai, se você é mãe, se você é casado, se você, sei lá, trabalha num local e isso lhe for tirado, você vai continuar sendo o mesmo como indivíduo. Isso não acontece com Deus. Um exemplo de que o atributo da onipotência não é comunicado aos seres humanos está no fato de que eles não podem imprimir leis morais na mente dos seus próximos. Eu posso chegar para você e falar: olha, é isso que a palavra de Deus diz. Se você vai ouvir ou não, é com você. Se você vai aplicar ou não, é com você. Porque você pode balançar a cabeça. Eu falo, você fala: é, pastor, é isso mesmo. Você sai daqui, eu não estou te vendo, e você pode fazer o que você quiser. Eu não tenho esta autoridade, eu não tenho este poder, mas Deus tem. Deus, ele endurece corações e ele amolece corações. Por todo o Antigo Testamento a gente vê, em especial o Antigo Testamento, a gente vê a ação de Deus. A gente vê a ação de Deus em cima de Faraó. Faraó querendo liberar o povo, e Deus endurece o coração daquele homem. E quando o povo sai, Deus amolece, e ele fala assim: o que nós fizemos? Ele endurece o coração dos irmãos de José, para que os irmãos de José agissem daquela maneira. Aquela ação não foi uma ação do diabo. A ação de colocar José no buraco, aquela ação de vender José para os ismaelitas, não é o diabo que está por trás disso, é Deus. Apesar da gente não aceitar isso, é Deus que faz com que isso aconteça. Lá na frente, José olha e fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou isso em uma bênção para que eu pudesse salvar vocês. José, mesmo sendo José, ele talvez não tivesse conseguindo enxergar o grau da ação divina de Deus. Davi sendo ungido e passando mais de 10, 20, 30 anos ali sendo perseguido. Quem que colocou Saul para perseguir Davi? Você entende que essas ações divinas, elas muitas vezes são complexas para a nossa vida, em especial se elas são sobre a nossa vida. Se o poder for tirado do homem, ele ainda continua sendo homem. Se o poder for tirado de Deus, ele deixa de ser Deus. Nós não conseguimos imprimir, nós não conseguimos estabelecer na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, o que é certo. Nós como pais temos essa dificuldade. Nós instruímos os filhos e falamos assim: não faça isso, e o filho vai lá e faz aquilo. Eu fiz isso, você faz isso. Porém Deus, ele pode fazer a coisa diferente. Provérbios 21:1. Quer um espelho aí, Gabriel? Provérbios 21. 1. Como ribeiros de água, assim é o
coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, inclina. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O que é um ribeiro de águas? Ele vai... Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Faz o que ele quer. O que ele quer. Assim é você. Assim sou eu. Essa atribuição poderosa é somente divina. Só Ele tem o poder de penetrar o íntimo dos homens e imprimir neles os seus corações e as suas leis. Ezequiel estava lá pregando e Deus fala assim: escreve, acho que foi Ezequiel, escreve esses versículos de tal forma que as pessoas possam passar correndo e ver. Imprime na tábua do meu coração os teus ensinamentos. Outro profeta fala: haverá um tempo em que o coração dos seres humanos, eles não vão ter que ser ensinados, porque o próprio Deus é o que vai ensinar e vai imprimir no coração. É algo que não tem como tirar. Se você pegar uma tábua e você, usando o equipamento correto, cravar ele, fazer algum desenho, não tem como tirar aquilo. Processos de correção de tatuagem também existem, mas são difíceis. Hoje está mais fácil. Essa dificuldade não há para Deus. Ele é aquele que imprime, é aquele que tira. Tanto que a gente vê muitas pessoas que têm dificuldades, que têm vícios, que de uma hora para outra perderam, pararam com aquilo. Aleluia. Se isso é verdadeiro, do mais interior do nosso ser, imagine-se a incapacidade dos seres humanos para trazer existência o que não existe. Se nós estamos falando que você não consegue controlar o seu coração, imagina o poder de trazer à existência as coisas que não existem. É impossível para um poder limitado fazer com que algo seja gerado. É somente pela determinação da vontade soberana e pelo poder soberano que essas coisas podem acontecer. A mudança do mundo, ela passa pela vontade de Deus. Nós temos apenas que orar. Apenas que orar. Características deste poder de Deus: é um poder essencial e inerente em Deus. Os governantes humanos recebem o seu poder e a sua autoridade do povo ou daqueles que o colocaram no poder. A autoridade não é da pessoa, de um presidente da república, mas do seu cargo. Quando ele termina o seu mandato, terminam a sua autoridade e o seu poder, porque ambas as coisas lhe foram delegadas temporariamente. É aquele conceito que eu tenho falado para vocês do ser e estar. Você está numa condição de autoridade, mas você não delega aquilo, você não tem aquilo para sempre. E ele, como presidente, ele como autoridade, ele pode delegar, mas continua sendo dele. Fale, Wallace. Um exemplo do poder de Deus e até onde ele permite é Jó. Nos primeiros versículos, Deus fala para ele: você pode tocar em seus bens, mas não toque nele. Foi a permissão sobre o poder de Deus, sobre o diabo. Ele deixou que Deus já tocasse nos bens e depois falou: mas eu vou testar a fé dele, vou tocar nele. Você pode tocar nele, só não tire a vida. E ele pegou e permitiu, dentro do poder dele, que Satanás tocasse na vida de Jó. Há divergências em relação ao nome de Satanás, ser Satanás ou não, mas não cabe aqui o nosso estudo. Mas é bem isso. As situações, elas vão até um ponto. O próprio Deus diz que para os filhos Ele permite que algumas situações elas caminhem até um ponto em que você suporte, e naquele ponto Ele te dá o escape. O inimigo, para o salvo, ele entra por um caminho e ele foge por 7. Eu acho que eu estou com a razão em uma coisa. Você está o quê? Com a razão em uma coisa. Eu digo que eu não tenho medo do diabo. Eu digo, eu não sei o que eu digo, mas eu digo eu não tenho. Agora, sabendo que Deus deu utilidade para quem eu poder fazer a coisa. Até mas eu tenho que ter medo de Deus, não é do diabo. E se Deus deixar, duro é cair nas mãos do Deus vivo. Em certa ocasião,
Já falamos dessa situação, mas ela cabe esse exemplo. Davi, olhando para o seu reinado, ele fala: meu general Joabe, faça o censo de todos os homens de tantos anos para cima que compunham o exército. E Joabe falou: oh, meu Deus, meu rei. Ele não era baiano não, mas ele falou assim: oh, meu rei, o Senhor te conceda muitos outros guerreiros, muitos outros. Não faz isso não, porque o próprio Joabe, como ser humano, ele olha para a ação de Davi e fala: a ação de Davi é uma ação de soberba, que já havia ocorrido lá com Nabucodonosor, quando ele abre as portas do templo dele e fala assim: como eu sou poderoso, e Deus faz ele comer grama 7 anos. E aí o rei Davi olha e fala assim: não, você vai contar, porque quem manda sou eu. Ele falou: tá bom. Foi lá e ainda fez a obra pela metade, não contou os levitas. Quando o general chega para dar o relatório, o profeta chega junto e fala: sobre você é o juízo de Deus. E ele fala: sujou. E agora? Quais são as opções? Tempo de fome, tempo de pestes. Outra opção: você ficar tanto tempo nas mãos dos seus inimigos. Tem mais alguma? Tem mais uma: ficar na mão do Deus vivo. Ele olha para a situação e fala: fome e peste. Olha para os inimigos, ele fala: os inimigos não vão ter misericórdia de mim, vão me matar. Eu vou na terceira. É a mais séria, é a mais brava, mas quem sabe o Deus Altíssimo não me concede misericórdia. É isso mesmo, Davi? É. O anjo desce, e a primeira leva de pessoas que morrem, mais de 70 mil homens. Ele olha da janela do seu palácio, aquele anjo grande com a espada desembainhada, só, e ele fala: o culpado sou eu, não são eles. E aí ele clama pelo Senhor, e o Senhor, ele traz misericórdia. O poder de Deus é um poder que é dele, e ele concede aos seres humanos por um breve tempo. Com Deus é absolutamente diferente. O seu poder e a sua autoridade vêm da sua própria natureza divina. Essas coisas pertencem original e essencialmente a Ele. Deus não deriva de ninguém o seu poder. Deus não precisa de ninguém para fazer nada. Salmos 62, 11. Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus fala para o salmista que o poder é dele e de ninguém mais. O homem, ele tem poder, mas Deus, ele é poder. A essência dele é poder. Esse poder é visto na força que Deus tem para agir sem meios, ou os meios usados não possuem qualquer força se não forem manejados por Deus. As suas criaturas recebem o poder que vem de Deus e então agem conforme o que recebem, através da atuação miraculosa de Deus na sua vida por canais invisíveis ou visíveis. Como é que você consegue separar tempo para orar ou para ler a palavra? Apenas no poder de Deus. A característica do ser humano não é se dedicar à oração e leitura. A característica do homem é alegria, lazer e felicidade. Se você tem alguma desejo ou vontade de estar na presença de Deus, ele procede dele, não de você. Toda e qualquer ação bondosa que você tem procede dele. Você não tem esta característica. A característica nossa é buscar a satisfação do nosso ser,
e não a satisfação da vontade de Deus. Por isso que quando eu falo e onde eu passo eu faço isso, fala comigo, eu odeio a Deus, as pessoas elas ficam travadas. Nós, em essência, nós odiamos a Deus, porque nós não queremos fazer o que Ele quer, nós queremos fazer o que nos agrada. É a teologia do mundo de hoje. Seja feliz, faça o que você quer, é tudo da sua vontade. Isso é o que o ser humano quer, não é o que Deus quer. Esse poder é visto na força que Deus tem para agir sem meios ou com meios. Como o poder de Deus é inerente a Ele, seu poder não pode ser separado da sua essência. Ele não pode deixar de ser poderoso, porque é uma característica dele. Deus, Ele tem esta característica, e é aquilo que nós estamos alinhavando nesse tempo todo. Deus, Ele é amor, Ele é ira, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, tudo na mesma medida, e Ele consegue isso, algo que eu e você não conseguimos. É a característica, são as facetas de Deus. O melhor exemplo que eu consigo imaginar é um diamante. Você pegar um diamante lapidado e você começa a olhar, você vai ver uma série de facetas que compõem aquele diamante. Deus é infinitamente maior do que a característica do diamante, mas é algo para você se apegar. Você vai olhando, você fala assim, continua sendo um diamante. Você vai virando ele, você vai olhando, vê outras formas, com uma lupa você vê melhor. Um exemplo que eu lugar, falando dessa questão de Jesus ser o nosso pastor, né? E nós sermos as ovelhas. Então é como se os mandamentos fosse um cercado e a gente dentro, né, desse cercado. Então assim, ele sabe que é o melhor. Então se a gente ultrapassar, isso vai ser prejudicial. Então por isso que esse respeito dentro a ovelha não ultrapassar esse cercado, porque Deus sabe que é o melhor para a gente estar dentro desse cercado. Então se a gente ultrapassa, vai ter as consequências. O problema é que não tem o se, é quando. Não é se a gente passar, a gente passa, é quando a gente passar, porque a gente passa sempre. A nossa vida é uma vida de olhar para esse cercado e pulá-lo, porque Deus, Ele não faz um cercado alto, porque Ele não está aqui para violentar a sua vontade. Ele simplesmente vai e fala, olha, até aqui é o limite. Só que o que nós fazemos, nós achamos que nós sabemos mais e nós pulamos esse cercado. Então continuamente nós pulamos esse cercado. Talvez nós fiquemos mais fora do cercado do que dentro do cercado. E nós só não somos consumidos pela consequência dos nossos pecados pelo amor de Deus. Ele é o bom pastor. Que Ele é o bom pastor. Ele larga as 99 ovelhas, Ele vai lá buscar a que se perdeu. Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Se o poder de Deus fosse distinto da sua essência, Deus não seria simples, mas mais composto. Deus, Ele é único, não é divisível. Se Ele tivesse essa falibilidade, é isso? Se Ele tivesse essa fraqueza, se tivesse esse problema, Ele poderia ser separado, mas não é. Ele é um ser único, é como eu e você. Você é composto de uma parte material e uma parte imaterial, mas isso não é possível separar. Não se separa. O versículo fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Se possível fosse, ela separaria, mas não separa, não tem como. Aquilo que afeta o teu físico também afeta o seu emocional, afeta o seu espiritual. Nós somos seres compostos de uma forma só, nós não somos divisíveis. As pessoas que acreditam que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, é como se a gente pudesse separar isso, apesar das escrituras citarem, e aí se a gente tivesse que fazer um estudo em grego para poder ensinar isso, a mesma palavra, ela tem alguns significados, e ela é traduzida de formas diferentes, mas a essência é que quando Deus fala na palavra corpo, alma e espírito, Ele está falando a mesma coisa, porque é a composição de um ser. Não há como separar. Não há como a pessoa falar assim, eu deixo de lado as minhas emoções. Não existe isso, gente. Algumas pessoas tentam. Olha, eu estou lá no meu trabalho, está um inferno, eu chego na minha casa e eu consigo separar. Não dá para separar. Nós somos abalados.
as coisas nos afetam. Deus, ele não pode ser separado da sua essência. De fato, o poder de Deus não é distinto da sua essência, é por causa da essencialidade do seu poder que afirmamos claramente que a onipotência ela é incomunicável às suas criaturas. Seria uma inconsistência as criaturas possuírem a essência divina, apesar que há líderes humanos, sejam eclesiásticos ou não, que pensam que eles podem tudo. Podem fazer o que lhes dá na telha. Ser onipotente é essencialmente ser Deus. Por isso as criaturas não podem ser onipotentes, porque elas não possuem a essência da divindade. Todavia, o problema da essencialidade da onipotência de Deus sempre foi grande, já foi motivo de grande controvérsia, porque as pessoas elas acham que elas têm um poder infinito. Por exemplo, o Papa dentro da Igreja Católica Romana, e é levado uma autoridade como se ele pudesse ser inerrante. Algumas doutrinas dentro da Igreja Católica Romana, elas nascem porque eles entendem que o Papa ele é inerrante. Ele não mente, ele não erra, ele não falha, e o que ele disser, assim o é. Quando Lutero se levanta para questionar isso, a igreja não olha para Lutero questionando o poder eclesiástico. Eles estão questionando que Lutero, eles entendem que Lutero está questionando quem? Deus. Quando Lutero, na Reforma, ele questiona a autoridade da igreja, a igreja não lê como ele questionando algo da igreja, e sim Deus. Porque eles entendem que a igreja ela é a manifestação de Deus aqui na terra, em especial na figura do Papa. E a igreja tem esta autoridade que é delegada por Deus, mas ela não é uma autoridade onisciente, onipotente, onipresente. Eu não tenho esta característica. A igreja não tem essa característica, mas dentro do catolicismo, em especial o catolicismo medieval, século XV, XIV, anteriores e posteriores, o entendimento é: se você agir fora do que a igreja pensa, você é maldito. Pessoas só podiam ascender à realeza se o Papa falasse pode, e você paga por isso. É como num cartório. Então, um dos problemas que também advém dessa condição é que o ser humano acha que ele pode cobrar por isso. Não pode cobrar por isso. Que é o que as igrejas falam: se você não entregar o dízimo, você vai para o inferno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastor, mas comparando a igreja romana que está falando, a igreja medieval, Lutero, com Paulo, essa igreja, ela via os erros, ou ela, como Paulo antes da conversão, achava que estava certo, mas depois Deus abriu os olhos? Ou a igreja, quando Lutero começou a contestar, a igreja tinha esse olhar que achava que estava fazendo o que é certo, ou eles sabiam os erros, mas por interesses eles determinavam isso? Somente Deus pode responder a sua pergunta. Por quê? Porque há homens fiéis e há homens infiéis dentro da igreja, seja protestante, católica, romana, qualquer que seja. Então, dentro de um contexto católico romano, há pessoas que viam aqueles erros e queriam mudanças. Haviam homens que trabalhavam com o intuito de angariar recursos para eles, como é o caso, por exemplo, dos sacerdotes dentro do Antigo Testamento. Muitos daqueles homens, eles queriam o bônus de ser poderosos, de ter riqueza e tudo mais. Quando a gente vê Jesus Cristo entrando no templo com o chicote, ele está chamando a atenção exatamente para isso. Homens que viam o erro e o engano, mas queriam recursos. Então a gente vê, por exemplo, Santo Agostinho. Se você for ler as obras de Santo Agostinho, você vai ver um homem que é católico romano. Em algumas condições ele era idólatra de Maria, mas que ele tinha um coração temente a Deus e que estava num processo de transformação.
Então essa resposta essa pergunta que você está me fazendo, apenas Deus, não tem como. Dentro da igreja há homens sérios? Há homens que não são sérios? Você vai numa igreja dessas malucas aí, que os caras estão falando as aberrações. Lá dentro tem homens fiéis e mulheres fiéis? Tem. Dentro da igreja católica romana hoje, tem homens e mulheres fiéis? Tem. Então, havia sacerdotes no Antigo Testamento que tinham questão financeira? Não, você tá espantada por quê? Não, eu pensei que os sacerdotes, você fala dos sacerdotes que levavam um sacrifício. Qualquer um. Porque para mim, eu não sei. Os filhos de Samuel eram abençoados? Para mim, eu achava que os sacerdotes todos. Os filhos de Samuel eram abençoados? Não. Quando Samuel ele chega perante a congregação, ele fala: eu fiz alguma coisa errada? Os filhos de Eli, o que eles faziam? Os filhos de Arão, que foram lá oferecer adoração, seres humanos. Em todo lugar há joio e trigo. As pessoas elas podem andar no engano por um tempo, ou pode andar no engano por todo o tempo. Há pessoas que agem com dolo. Pessoas que agem com dolo. Eu faço porque eu quero. Saiu na internet, se você procurar você vai encontrar. O pastor foi inclusive preso. Campanha da unção, viram essa? Unção com óleo para você ser imunizado contra o coronavírus e toda e qualquer enfermidade. Denunciaram no Ministério Público. A Polícia Federal foi lá e prendeu o cara. O cara está fazendo aquilo por quê? Nas Escrituras não existe isso. Ele está querendo dinheiro. E ele foi conhecido. Só que ele está preso. As pessoas elas fazem isso com o objetivo de angariar recursos para ela. Eu crio uma campanha, eu crio um negócio. Deixa eu voltar para o meu aqui, porque senão eu não finalizo. Os seres humanos podem querer o poder e alguns deles até alcançam algum poder que lhes é conferido, mas Deus é um poder personalizado. Efésios capítulo 3, verso 20. Peraí que eu perdi. Eu entrei num outro tema, desculpa. O poder de Deus é um poder infinito. Voltando, só para a gente fazer a abertura, porque já acabou o tempo. O poder de Deus é um poder infinito. O meu poder é um poder finito. E o de Deus, infinito. Não tem medida, não tem o cercado. Paulo exalta o poder de Deus quando fala da suprema grandeza do seu poder. Efésios capítulo 1, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, na sua oração, ele está exaltando a grandeza do poder de Deus. Suprema grandeza. O que ele está falando é: esse poder não tem maior. Além de ser o maior poder de todos, ele é eficaz. Às vezes você pode ver uma luta de homens em que a pessoa é grandona, o menor vai lá e dá um golpe bem colocado, todo aquele poder, toda aquela força, todo aquele não serviu para nada, não é eficaz. A eficácia do poder de Deus é, na medida correta, ele faz o que tem que ser feito e acabou. Deus é a fonte de todo o poder, e seu poder é inesgotável, porque é infinito. O meu é esgotável, o de Deus é inesgotável. Nós estávamos com a dificuldade lá com a nossa irmã Edilene, e algumas pessoas queriam que eu avançasse. Vai e faz tal coisa. Eu falei assim: não posso fazer, isso é quem tem que fazer a família. A minha autoridade, meu poder, ele vai até um ponto, vai até a porta da sua casa. Então você chega para mim e fala: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu não vou falar o que você tem que fazer, eu vou falar o que as Escrituras dizem. O que você vai fazer com isso? É você que vai lidar. Nós ministramos o papel do homem no casamento.
da mulher, o papel do cristão. O que você vai fazer com isso? É com você. Eu não posso avançar nesse poder. Deus pode. Deus, ele pode executar sobre a sua vida, inclusive um juízo. Foi alguma coisa que alguém falou. Será que essa chuva lá, o irmão Cláudio falou, será que essa chuva, essas mortes, não é juízo por causa do carnaval? Não sei. Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode. Cada vez mais o carnaval tem sido ímpio. Cada vez mais. Eu não sei como conseguem aumentar a medida da sujeira, mas cada vez está aumentando mais. Deus, ele pode trazer um juízo para trazer algum tipo de consciência para essas pessoas? Pode. Eu posso afirmar isso? Não. É algo que procede de Deus. Está falando certo. Deus é a fonte de todo poder. E o seu poder é inesgotável, porque ele é infinito. Se Deus tivesse o poder que os homens têm, um poder finito, ele não seria Deus e não poderia ter feito o que fez. Paulo diz que o poder de Deus vai além do que podemos imaginar que ele possa fazer. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Primeiramente, nós não temos na nossa mente o conceito do infinito. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos imaginar o que é este poder. Mas é algo que é além do que eu posso pensar. O nosso pensamento, ele vai longe. Nós podemos imaginar coisas grandiosas, mas aqui está falando que o poder de Deus, ele é infinitamente maior do que você pode pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O texto não está falando apenas do que pedimos em oração, mas das coisas que imaginamos. Deus é tão infinitamente poderoso que a nossa imaginação não é suficiente para alcançar tudo o que Ele é capaz. Vamos parar por aqui. As crianças estão muito agitadas, eu não vou avançar no tema. Vamos dar esse tempo do intervalo para que elas possam acalmar um pouco. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela manifestação do Teu poder e da Tua graça. Queremos colocar, Pai querido, a nossa vida debaixo das Tuas poderosas mãos. Nós, Pai, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, porque temos ao nosso lado um ser que é detentor de todo o poder, Pai. Que nós possamos ter sabedoria em como administrar o poder que é delegado do Senhor para nós. Que nós possamos ser instruídos e possamos refletir o Senhor, Pai, na manifestação do Teu poder através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.